Meus amigos, a história do Ocidente dos últimos 10 anos, 7 anos no mínimo, pode ser resumida por uma palavra: prostituição. Em 2017, a Igreja Católica, comandada por Bergoglio, lá do Vaticano, começou um namoro com a China. O namoro evoluiu rapidamente e, no final de 2018, tudo estava preparado para passar a Igreja Católica para as mãos do Partido Comunista Chinês, para a República Popular da China controlá-la. O Vaticano abria mão de indicar bispos, padres, enfim, para serem bispos, bispos para serem cardeais, seminaristas para serem ordenados sacerdotes e assim por diante, abria mão em favor do partido. O partido poderia indicá-los. A Igreja Católica passou a ser Igreja Católica oficial, Igreja Católica com a chancela do partido, e deixou à margem a verdadeira Igreja, que passou a ser perseguida, teve inclusive igrejas destruídas e assim por diante. Membros presos, padres atacados, bispos perseguidos. Passou-se a ter duas igrejas na China, sob a denominação católica, uma oficial do partido, ligada a Roma e incentivada pelo próprio Bergoglio a ser esta a igreja a verdadeira. Portanto, por ordem do Vaticano, o católico chinês tinha que obedecer à igreja oficial e, portanto, obedecer ao partido. Bem, mas por que isso? Porque o Vaticano passou a ver a igreja como um negócio. É um grande negócio. A China, nesse caso, passou a ser vista como um mercado gigante. Assim como uma indústria, por exemplo, uma indústria automobilística, vê a China como uma possibilidade de vendas fantásticas, a Igreja Católica passou, a Igreja do Vaticano, a Igreja de Bergoglio, passou a ver a China também como a fonte de inesgotáveis dízimos, capaz de sustentá-la na abundância por muitos e muitos anos. O nome disso? Prostituição, claro. Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro chegou a levar tapa na cara do embaixador chinês. Não literalmente, mas no âmbito diplomático, sim. Nosso presidente levou tapa na cara, diplomaticamente falando, de um embaixadorzinho da China, e nada pôde fazer, porque no seu entorno todo mundo passou a dizer: olha, tudo bem, é complicado, é ruim, mas a China nos compra muita coisa, então não podemos espantá-los, deixa que nos batam, o importante é que continuamos fazendo bons negócios com aquele gigante da Ásia. O nome disso? Prostituição. É a mesma coisa que morássemos nós aqui num grande condomínio e tivéssemos lá no final do condomínio, nas últimas casas, um morador que nos fizesse aquele agradável favor aos fins de semana de cortar a nossa grama de graça. Porém, todos sabendo que aquele senhor espanca os filhos, os faz trabalhar como escravos, bate na esposa, enfim, é um péssimo pai de família, mas, porque nos corta a grama de graça, fingimos que lá no final do condomínio, naquela última casa, está tudo bem, não tem problema. O nome disso? Prostituição. Quantos países hoje fecham os olhos para as atrocidades que a China comete em Hong Kong? Fecham os olhos porque fazem grandes negócios com a China. Prostituição.
E essa prostituição, essa promiscuidade ocidental é o que fez da China uma potência, talvez a maior de todas. Desculpem, tenho que controlar o tempo aqui. Uma potência tão influente, capaz de prejudicar os países que saem um tanto quanto ou ameaçam sair da linha que os conduzem hoje a esta aliança sórdida com o maior mercado do mundo. A China tem ameaçado a Índia, a China tem ameaçado Hong Kong, a China tem ameaçado Taiwan, a China tem ameaçado o Japão, a China está ocupando o mar meridional, áreas que não lhe pertencem, com ilhas artificiais. Mas o que fazer se todo mundo está, de certo modo, atrelado ou amarrado ou com o rabo preso, como se dizia, com a China? É claro que com a nossa ajuda ela tornou-se o monstro que se tornou. Mas atenção, ela tem aliados ainda mais fortes nos Estados Unidos. Vejam, por exemplo, o caso de George Soros. Não só um aliado da China, como um inimigo incansável do Ocidente. Tem financiado, quem sabe, junto com a própria China, com organizações terroristas, com o narcotráfico internacional, um grande levante para derrubar a América. Nós bem sabemos que os antifas são organizados e têm muito dinheiro para depredarem os Estados Unidos. George Soros quer levar os Estados Unidos a uma guerra civil, porque tem interesses em comum com a China e porque quer, no final das contas, arrebanhar tudo o que puder, quase de graça, como de resto tem feito a China. Bem, esta antifa, este levante que está acontecendo, é claramente uma orquestração por conta de informações privilegiadas que tanto os chineses quanto os globalistas da América tinham há poucos dias atrás. A CNBC trouxe ontem uma informação, uma notícia, de que os maus agouros em relação à economia americana não se concretizaram, não se justificaram no mês de maio. A matéria começa dizendo que o emprego aumentou incrivelmente em 2,5 milhões em maio. E a taxa de desemprego caiu 13,3%, segundo dados do Departamento do Trabalho, dados ontem, na sexta-feira. E esses dados são muito melhores do que os economistas esperavam e indicaram que uma recuperação econômica pode sim estar próxima. Economistas consultados pela Dow Jones, diz a CNBC, esperavam que as folhas de pagamento caíssem 8,33 milhões e a taxa de desemprego subisse para 19,5%, ante os 14,7% de abril. Se as expectativas de Wall Street tivessem sido precisas, diz a matéria, teria sido o pior número desde a Grande Depressão. Como se viu, os números de maio mostraram que os Estados Unidos podem estar no caminho da recuperação após seu mergulho mais rápido na história. Parece que o dano causado pelo bloqueio em todo o país não foi tão grave ou duradouro quanto temíamos há um mês, disse Scott Clemons, estrategista-chefe de investimentos da Brown Brothers Harriman. O mercado de ações subiu mais alto após o relatório, com o Dow Jones Industrial ganhando 800 pontos a partir das 11 horas de ontem. Os rendimentos dos títulos do governo aumentaram também, com o Tesouro de referência de 10 anos mais recentemente em 0,91%. Pois é, claro, o presidente Donald Trump também expressou essa satisfação, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Quantos tinham essas informações antecipadamente? Porque vejam,
A coincidência, eu disse isso num vídeo ontem. Há uma grande coincidência porque justamente no momento em que muitas nações começam a perceber que todo o pânico midiático gerado em torno do Covid-19 não se justificava tanto, porque afinal o Covid-19 é mais um vírus gripal apenas, como tantos outros, e nem o mais perigoso, as economias poderiam dar mostras de recuperação, pois muitos já ensaiavam abrir as portas e chamar os seus empregados de volta. Pois justamente nesse momento começa um levante, uma quase que invasão bárbara em todos os países para que as lojas, o comércio, enfim, tudo volte à estaca zero, ao temor, fechem as portas, para prolongar alguma coisa que o vírus já não conseguia, ou melhor, que a propaganda midiática já não estava conseguindo fazer. Eles precisam esticar ao máximo as quebradeiras no Ocidente para depois implantarem algum outro plano que prevê, como disse, a compra de todas as nossas empresas por parte de globalistas e chineses e, posteriormente, a escravidão que deles advém. É claro, é a coisa mais óbvia a ser considerada hoje. Muita gente importante tinha informações precisas de que certas economias poderiam voltar a crescer. E aí está, Antifa nas ruas. Lá nos Estados Unidos a coisa está muito mais séria do que em qualquer outro lugar, mas seja como for, já percebemos que há um levante organizado. O mundo ocidental está em crise, está em guerra. E aí, bem, o que fazem os nossos políticos exatamente? Nem tudo está perdido. A principal e boa notícia nesse sentido vem de um grupo de políticos de 8 países que estão formando uma espécie de comitê, ou enfim, um grupo político estratégico forte para justamente combater a China. A matéria está no Infobae, também saiu ontem, e diz o seguinte: trata-se de uma aliança. Políticos de 8 países hoje formam uma aliança para combater o boom econômico da China, que está pressionando a ordem internacional baseada em regras e que os países que tentaram resistir a Pequim o fizeram sozinhos, e esses enfrentaram grandes represálias. Daí porque a criação desta aliança, para vir em socorro daqueles que precisam livrar-se do bafo do dragão, por uma questão de sobrevivência, com apoio político. Esses países, a lista, diz o Infobae, de nações participantes, inclui Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão, Austrália, Canadá, Suécia, Noruega e membros do Partido Europeu. Curiosamente, há também um membro do Partido Democrata nesse grupo. Vários desses países, diz a matéria, enfrentaram intensas consequências econômicas ou políticas por interferir nas ambições estratégicas da China. Os esforços assertivos do governo Trump para reescrever a relação comercial bilateral com a China provocaram uma prolongada guerra comercial que teve consequências globais, enquanto outros esforços fizeram com que jornalistas americanos fossem expulsos da China. Bem, aqui uma nota a ser destacada. A guerra comercial foi intensa, mas não acabou, porque toda a pandemia, ou melhor, a paranoia gerada pela pandemia pode estar, sim, deve estar encaixada ou enquadrada numa ação de guerra, numa ação chinesa da guerra comercial. Trump estava impondo regras no final do ano passado e de repente, do nada, surge um vírus no Ocidente capaz de fazer
enfim, a economia americana recuar, a política americana concentrar-se no seu próprio território, e a China passou a comprar empresas porque, bem sabemos, tudo despencou, as bolsas despencaram, enfim, a China acabou saindo por cima de uma guerra que estava praticamente perdida. Agora voltam alguns países a esse tipo de atenção. É preciso combater a China urgentemente, bloquear o seu afã, a sua fúria de dominação mundial enquanto ainda há tempo. É claro que tudo isso é muito tímido, tratam-se de políticos isolados que não respondem propriamente por seus países, não têm essa autonomia. Mas, enfim, uma aliança é sempre uma aliança. Claro que está faltando o Brasil nessa história. Vamos aguardar para ver. O problema é o seguinte: o Ocidente envolveu-se com a China de tal modo, envolveu-se de um modo quase que promíscuo, e agora está pagando as consequências. Temos que fazer esta leitura. Até que ponto nos prostituímos por causa do grande mercado chinês? O que deveria estar sendo feito também lá em Roma, no Vaticano, mas aquilo parece um caso perdido, pois foi Nossa Senhora, a mãe de Jesus, quem disse que aquilo lá perderia a fé e se tornaria morada de demônios. Não tenhamos a pretensão de converter demônios, não dá certo. Até depois.